boa. Bom, já iniciei a gravação. Vamos começar com a aula de hoje. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Ricardo. E, gente, hoje a gente vai começar com um assunto que é um assunto extremamente importante, mas que ao mesmo tempo é confuso pra um caramba, que é trigonometria no triângulo retângulo. E também a gente vai falar sobre as relações trigonométricas e tudo que envolve todas essas funções do triângulo retângulo e tudo mais. Mas primeiro de tudo, o que é um triângulo retângulo propriamente dito, né? Cadê? Meu Deus do céu. Vamos lá. Um triângulo retângulo, um triângulo, como a gente sabe, é todo polígono que é formado apenas por 3 lados. E um triângulo retângulo, em específico, ele possui um ângulo, que é um ângulo de 90 graus, que ele está representado por esta bolinha aqui, ó. Tá vendo? Esse quadrado aqui. Isso daqui é um ângulo de 90 graus. E a partir desse ângulo, nós temos os catetos, que no caso a gente tem aqui um cateto, outro cateto, e uma hipotenusa, como vocês lembram na matéria do Teorema de Pitágoras, que também a gente vai começar a comentar mais para frente. Mas agora vocês podem ver que aqui os catetos eles estão com nomes diferentinhos. Tem um cateto oposto e tem um cateto adjacente. No caso, esse daqui é o cateto oposto porque ele vai estar literalmente oposto ao ângulo o ângulo de interesse do triângulo retângulo. No caso, nosso ângulo alfa. O cateto oposto é aquele que está literalmente oposto ao nosso ângulo. Deu para ver aqui mais ou menos? O ângulo alfa, cateto oposto. Show. E agora o cateto esse daqui vai ser o cateto adjacente, porque, como o próprio nome implica, ele está adjacente ao ângulo alfa, que é o ângulo de interesse para os nossos cálculos. A partir desses 3 dados aqui, do cateto oposto, do cateto adjacente, da hipotenusa e do ângulo alfa, nós podemos expressar diversas funções. E as principais funções trigonométricas são o seno, o cosseno e a tangente. Sabrina, você já ouviu falar de algumas dessas funções? Já sim. Então, você também sabe que elas estão diretamente ligadas aos lados do nosso triângulo retângulo. E como a gente já tinha comentado anteriormente, por exemplo, o seno, ele vai ser o quê? A medida dele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que esse seno aqui, ele é específico para cada ângulo dentro do triângulo retângulo. No caso, quando a gente está trabalhando com este ângulo aqui, que é o ângulo alfa, nós podemos calcular o seno do ângulo alfa dessa maneira aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. E o mesmo vale tanto para o cosseno do ângulo alfa, quanto para a tangente do ângulo alfa. No caso, o cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo bem? E lembrando que tudo isso daqui, esse tangente, cosseno e o seno, nós estamos trabalhando apenas para o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui. Se a gente estivesse trabalhando com esse ângulo aqui, ó, por exemplo, se a gente tivesse um ângulo aqui, ó, no caso um ângulo, sei lá, isso aqui parece um P. O ângulo P seriam outras nomenclaturas aqui. Então, fique bem explícito que isso aqui é para o ângulo alfa. Tudo bem? Essas primeiras relações, o que é o seno, cosseno e tangente? Ok. Show? Então, beleza. Agora, além dessas primeiras funções aqui, nós temos outras também, que são as chamadas funções inversas. As funções inversas é literalmente o inverso das 3 funções anteriores. No caso, a primeira aqui que a gente vai estar trabalhando, a secante, ela é o inverso do cosseno. Nada mais é do que apenas 1 sobre o cosseno. 1 dividido pelo cosseno. A cossecante vai ser o inverso do seno. O nome dá meio que parece que quando a gente está falando de cossecante, é meio que o inverso do cosseno, né? Mas não. A cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno. Da mesma forma, a cotangente
é o inverso da tangente. E é por isso que aqui ó, está escrito cateto adjacente sobre cateto oposto, já que a tangente é o inverso aqui. No caso, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Essas são as principais funções trigonométricas que a gente trabalha em trigonometria. Deu para entender mais ou menos? Super bem. Show! Agora vamos para uma das principais identidades trigonométricas, que é a chamada relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria é uma função que vem do cálculo do Teorema de Pitágoras. E como a gente lembra das aulas anteriores de Teorema de Pitágoras, ele mesmo diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Derivada desse Teorema do Pitágoras, nós temos essa identidade aqui, que ela diz o quê? Que o seno quadrado de um ângulo qualquer, no caso de um ângulo alfa, ou x, mais o cosseno quadrado, quer dizer, o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, vai ser igual a 1. Isso significa que, se a gente pegar o valor do seno de um ângulo e levar ele ao quadrado, e somar com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, nós sempre vamos encontrar o valor 1. Isso daqui é muito importante quando nós só temos uma informação de um certo ângulo, tipo, um exercício fala, sabendo que o seno de não sei o que, sabendo que o seno de 30 é meio, encontre o cosseno de 30 utilizando a relação fundamental da trigonometria. Nós podemos fazer esse cálculo bem fácil, e a gente vai fazer um exemplo disso bem agora. Ó, temos esse exemplo aqui. Sabendo que o cosseno de 20 é mais ou menos 0,94, qual seria o seu seno? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pegar a relação, a identidade fundamental da trigonometria e fazer as substituições para conseguir fazer este cálculo. No caso, a relação fundamental da trigonometria é essa daqui. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x, que é igual a 1. E algo muito importante aqui de salientar. Seno quadrado de x é completamente diferente, ó, seno ao quadrado de x. Dá para entender mais ou menos o que eu estou escrevendo? É completamente diferente do que seno de x quadrado. Isso são duas coisas completamente diferentes. No caso, o 2, quando ele está aqui fora, significa que a gente quer encontrar o valor total do seno. Você calcula o seno de x, vai dar um valor lá, e depois você leva ao quadrado. Aqui, nesse caso aqui, ó, eu estaria dizendo que o valor do ângulo ele vai estar ao quadrado. No caso, a gente está trabalhando com 20 aqui. Se fosse 20, aqui no lugar do x fosse 20, seria 20 ao quadrado, que seria seno de 400. Então, tipo, é algo completamente diferente. Mas vamos voltar um pouco para o nosso exercício aqui. Depois que a gente já tem a nossa identidade da trigonometria, vamos fazer as substituições. Primeiro, onde é x, vamos escrever como se fosse o 20, para indicar que a gente está trabalhando com o seno e o cosseno de 20. O exercício, ele dá essa informação aqui, ó, que cosseno de 20 é 0,94. Então, vamos quebrar esse quadrado que está bem aqui, ó, em uma multiplicação. No caso, cosseno de 20 multiplicado por cosseno de 20. Agora, onde está cosseno de 20, nós vamos substituir com a informação que o exercício nos deu, no caso, 0,94, e aí vai ficar o quê? Seno quadrado de 20 mais 0,94 multiplicado por 0,94. Vamos fazer essa multiplicação e vai dar um valor, que vai dar 0,8836. Aqui estamos usando 4 casas decimais. Não precisa usar tantas casas decimais quando for fazer algum arredondamento, mas eu decidi usar 4. E é isso. Agora, vamos passar esse valor aqui para o outro lado. Vai ficar seno quadrado de 20, que é igual a 1. Esse valor estava positivo, passou para o outro lado negativo. Vai ficar 1 menos 0,8836. E essa subtração vai dar 0,1164. E aí, agora, esse quadrado que está aqui desse lado, a gente vai passar como raiz para o outro lado. Vai ficar seno de 20 é igual a raiz de 0,1164.
E quando nós calculamos essa raiz, a gente descobre então que o seno de 20 é igual a 0,3412. Algo importante de se dizer também é que na maioria dos cálculos envolvendo trigonometria é sempre interessante ter em mãos uma calculadora, porque a maioria dos valores aqui vão se dar aproximados e nós vamos ter que fazer arredondamentos. Deu para entender mais ou menos? Tudo bem, Sabrina, por enquanto? Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Boa. Agora, além dessas relações fundamentais que a gente estava trabalhando até agora, nós temos também os chamados ângulos notáveis, e eles são 3. No caso, o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus. E para cada um desses ângulos aqui, nós temos valores corretos também de seno, cosseno e tangente. No caso, essa tabela aqui é muito importante porque boa parte dos exercícios que a gente vai trabalhar, que são do Enem e de outros vestibulares, os ângulos em que eles vão trabalhar é 30, 45 e 60 graus. Então é muito importante a gente saber os valores. E tem um macete muito fácil para saber os valores certinhos de cada seno. No caso, tendo em mente essa tabela aqui, nós temos a musiquinha, que não sei se o pessoal trabalhava muito isso no ensino médio, mas a musiquinha nada mais é do que 1, 2, 3. Não, pera, aqui eu tô sem o apontador. É 1, Agora 2, voltou. 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo na raiz. Exatamente isso, Bidu. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você coloca a raiz no 3 e também no 2. A tangente é muito fácil, prestem atenção. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Plim! O plim é muito importante pro final da musiquinha, viu? Então, sempre que vocês precisarem montar essa tabela, principalmente em algum vestibular ou qualquer coisa, lembre da musiquinha. Vou repetir porque minha voz cantando essa musiquinha é muito bonita, tá? Nossa, escutei essa musiquinha lá pra você um monte de vezes. Então, não querendo me gabar aqui, mas eu sou um cantor maravilhoso, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você coloca a raiz no 3 e também no 2. A tangente é muito fácil, prestem atenção. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, plim. Certo? Então, esses daqui são os ângulos notáveis mais importantes que a gente vai trabalhar, principalmente no Enem. Mas, além desses ângulos notáveis, é muito importante nós destacarmos o chamado ciclo trigonométrico. Olha que bagulho louco isso aqui. Isso aqui nada mais é do que um plano cartesiano com um círculo desenhado em volta dele. E com base no ciclo trigonométrico, nós temos algumas informações muito importantes. Vocês lembram que aqui, ó, esse eixo aqui é o chamado eixo X, né? E esse daqui é o eixo Y. O eixo X e o eixo Y, no ciclo trigonométrico, vão ter representações bem distintas. No caso, o eixo X vai ser o nosso eixo dos... Meu Deus, eita nós. Vai ser o eixo dos cossenos e o eixo Y vai ser o eixo dos senos. E é por isso que aqui, ó, no caso, tá vendo aqui que a gente vai ter... Tem essa reta aqui, ó, traçada daqui até aqui. Isso daqui vai representar o seno e o cosseno de 30 graus, porque essa reta ela foi prolongada até que se formou um ângulo de 30 graus. E aí aqui do lado, ó, tem essa informação aqui que é literalmente o cosseno e o seno de 30 graus. No caso, o cosseno vai ser representado pelo eixo X e o seno representado pelo eixo Y. E aqui, além disso, essa própria imagem aqui, ela já nos mostra várias outras... algumas informações que a gente precisa trabalhar também, que são os chamados radianos. E é por isso, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, para 90 graus, a gente tem essa informação aqui, ó, π sobre 2. Π sobre 2, isso significa o quê? Significa que esse valor aqui, esse 90 graus, ele foi convertido para radianos, que é a forma mais usual que é utilizada em alguns exercícios. Mas tá, se a gente já sabe o que é um pi, o que é um radiano e o que é um grau, os dois são formas parecidas de se representar o mesmo número. Mas e como a gente consegue converter algo que está em graus para radianos? A gente tem alguns métodos para fazer isso.
E o método mais fácil de se converter um número de graus para radiano é sabendo uma relação simples, que a primeira relação que a gente precisa ter em mente é 2π, a gente precisa saber que 2π é exatamente igual a 360 graus. Tá bom, se a gente sabe que 2π é igual a 360 graus, nós conseguimos fazer uma regra de 3 com qualquer valor que seja, para conseguir descobrir tanto se ele é radiano quanto grau. E aí a gente vai fazer um exemplo aqui que fica bem mais fácil de visualizar isso. Como fazer essa conversão de grau para radiano. Só que, antes de trabalhar esse exemplo, vamos dar uma olhada mais a fundo aqui no ciclo trigonométrico. Esse daqui é um ciclo trigonométrico bem mais simples. Vocês podem ver que aqui ele começa no 0, ou 2π, vai até o 90 graus, ou π sobre 2, passa ainda até os 180 graus, ou π, vai ainda até o 270 graus, ou 3π sobre 2, e volta para o 360 graus, ou 2π. Só que, sabendo esses 4 ângulos aqui, e sabendo das próprias... dos próprios fundamentos do plano cartesiano, nós conseguimos ainda descobrir qual cosseno e qual o seno específico de cada um desses ângulos representados aqui. No caso, a gente sabe que o eixo x vai representar os cossenos, enquanto o eixo y vai representar os senos, certo? Então, por exemplo, para o valor aqui 2π, qual vocês acham que vai ser o seno ou o cosseno? Qual que vocês acham que vai ser o cosseno, por exemplo, de 2π? Alguém quer chutar alguma coisa? Vocês têm alguma ideia? Não, nenhuma. Então, aqui nesse caso, eu esqueci de comentar, mas o valor que parte do centro da circunferência até o raio dessa circunferência é igual a 1. No caso, o cosseno é representado pelo eixo x, certo? Então, no caso, o cosseno do valor 2π vai ser igual a 1. Enquanto o seno, que é representado pelo eixo y, nesse ponto aqui, como está diretamente sobre o eixo x, o seno vai ser igual a 0. Então, sempre que perguntarem para vocês qual que é o cosseno de 2π ou o cosseno de 0, por exemplo, 0 graus, você já vai conseguir saber que o cosseno disso vai ser 1, enquanto o seno vai ser 0. Sabendo dessa mesma lógica aqui, ó, por exemplo, por 90 graus, lembra que o eixo y é o eixo dos senos, enquanto o eixo x é o eixo dos cossenos. Qual que seria o seno de 90 graus, por exemplo? Ou π sobre 2? No caso, como o seno aqui é representado pelo eixo y e ele parte uma unidade só do centro da circunferência até o raio, o nosso seno vai ser igual a 1. Enquanto o cosseno, como o ponto está sobre o eixo y, o cosseno vai ser igual a 0. E essa mesma lógica pode ser aplicada para os outros ângulos aqui. No caso, no 180, como ele está para esse lado aqui do plano cartesiano, agora o seno vai ser igual a -1, enquanto o cosseno vai ser igual a 0. E essa mesma lógica vai se aplicar para o 270 graus. O seno, então, o cosseno vai ser 0 e o seno será -1. Agora, vamos falar um pouco sobre a conversão de graus para radianos. Vamos transformar 30 graus em radianos. E como a gente faz isso? Nós vamos fazer isso através de uma regra de 3. Vamos lembrar que 2π é 360. E aí, ó, a gente vai multiplicar em cruz. Aqui onde está o grau, vamos substituir o 30 graus aqui. Então, no caso, já aqui vai estar 2π, que é 360. Radiano, que é o valor que a gente não sabe, está para 30.
Vamos fazer a multiplicação em cruz, no caso 30 vezes 2π, e 360 vezes o radiano, que é a nossa incógnita. Vamos fazer essa multiplicação aqui, vai ficar igual a 60π, que é igual a 360 radianos. Esse 360 ele vai passar para o outro lado dividindo, e vai ficar o quê? 60π, que é igual a 360. Vamos fazer essa simplificação aqui do 60 dividido por 360. 60 dividido por 360 vai ser igual a 1 sobre 6. Então, vai ficar como nosso valor em radianos do 30 graus vai ser igual a π sobre 6. Se a gente quisesse considerar π como 3,14, nós conseguiríamos encontrar o valor decimal em radianos aqui. Mas não há necessidade. Só de dizer que π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus em radiano, já está válido. Deu para entender mais ou menos o que a gente fez aqui? Foi só uma regra de 3. Deu para entender mais ou menos? Bom, acredito que sim. Vamos passar agora para um próximo exemplo, que é um exemplo um pouco mais complicado, que vai ser sobre as funções que nós estávamos trabalhando antes, sobre o seno, cosseno, tangente e também sobre os ângulos alfa do nosso triângulo retângulo. Ó, temos aqui então um triângulo retângulo, certo? Ele vai ter catetos iguais 3 sobre 3 e 4 e tem uma hipotenusa aqui com um valor x. E o exercício nos pede para encontrar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui. Sabendo que esse aqui é o ângulo alfa, nós já podemos inferir que esse 3 aqui é o nosso cateto oposto, enquanto esse 4 aqui é o nosso cateto adjacente. Mas antes disso, vamos calcular primeiro o valor da nossa hipotenusa. E para isso, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é aquele mesmo lá. A soma dos catetos é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tudo isso para nós conseguirmos encontrar a hipotenusa e depois para nós conseguirmos encontrar o seno, o cosseno e a tangente. Então, utilizando a fórmula lá, vamos substituir os catetos na formulinha. No caso, vai ficar 3 ao quadrado, que é o cateto B, que eu chamei esse aqui de cateto B, mais 4 ao quadrado, que é igual ao cateto A, que é a mesma coisa aqui. E x, que é a nossa hipotenusa. Fazendo os cálculos, 3 ao quadrado vai ser 9, enquanto 4 ao quadrado vai ser 16. Vamos fazer essa soma, vai dar 25. Agora, esse quadrado que está aqui junto do x, vamos passar ele para o outro lado como uma raiz. E aí vai ficar raiz de 25. E a raiz de 25 vai ser igual a 5. Logo, a nossa hipotenusa para este triângulo retângulo em específico vai ser igual a 5. Agora que a gente sabe o valor da hipotenusa e dos nossos dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente, nós conseguimos então calcular o seno, o cosseno e a tangente. O seno, então, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, no caso aqui, ó, o cateto oposto é o 3, enquanto a nossa hipotenusa é 5. Então, a gente vai ter 3 sobre 5. Esse daqui vai ser o seno do ângulo alfa. Da mesma forma, com a formulinha do cosseno, o cateto adjacente, que no caso é o 4, ele vai dividir a hipotenusa, que é o 5, aquele valor que a gente acabou de encontrar. Então, o cosseno desse ângulo alfa vai ser igual a 4 sobre 5. E a tangente vai ser o cateto oposto, que no caso o cateto oposto é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o 4. Então, a tangente vai ser igual a 3 sobre 4. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o que a gente fez com esse triângulo retângulo? Quer que repita alguma outra coisa? Algo não ficou tão claro? Tudo certo. Show? Show, então. E aí, ó,
para os exercícios que eu preparei para essa semana, são exercícios muito similares com os que a gente fez aqui em aula. São bem parecidos, são praticamente o método de resolução deles é bem igual ao que a gente estava trabalhando anteriormente. Que a gente aqui no primeiro exercício eu peço para vocês calcularem o seno, cosseno e a tangente, só que para isso vocês também vão ter que encontrar esse valor aqui, esse x, que vai ser o nosso cateto adjacente. Sem este valor, nós não vamos conseguir calcular o seno, cosseno e a tangente. E aí no 2, eu peço que vocês convertam esses 3 valores aqui para radianos. E eu quero o valor decimal. Portanto, eu quero que vocês considerem π, o valor de π, como sendo 3,14. E eu também quero que vocês lembrem daquela relação, que 360 graus é igual a 2π. Aí é só fazer a regrinha de 3 e o valor vai sair logo em seguida. E aqui no terceiro exercício é um exercício sobre a identidade fundamental da trigonometria, que a gente estava fazendo lá no início da aula. E aí eu quero que vocês considerem, sabendo que seno de 55 é aproximadamente 0,82, é só utilizar a identidade fundamental da trigonometria, fazer aquela subtraçãozinha, e é isso. Lembrar que é seno quadrado, e é isso, praticamente isso. Aqui tem o resultado dos exercícios e também os nossos vídeos complementares. O Me Salva tem uma playlist completa sobre trigonometria e ele fala muito de forma bem fácil e bem didática sobre tudo que precisa aprender sobre isso. E também tem o famoso funkzinho dos ângulos notáveis, que é a musiquinha maravilhosa que eu estava cantando anteriormente. E é isso, gente. Essa foi a aula que eu preparei para vocês hoje. Espero que tenha dado para entender bastante do que eu estava comentando aqui. O assunto de trigonometria é um assunto muito longo, é um assunto que, por mim, eu acho que daria também para umas 2 aulas, igual ao assunto que eu estava trabalhando na outra, que era o de trigonometria, mas eu espero que eu dê para ter dado uma condensada bem aqui nessa aula, e é isso. Eu desejo para vocês todos uma boa noite, e é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida sobrando sobre o assunto da trigonometria? Algo que vocês queiram comentar? 0 dúvidas. Eu gosto dessa matéria. Essa matéria eu também gosto. No caso, é a minha matéria preferida de matemática. É chata, mas eu gosto bastante. Pode comentar, Sá, desculpa. Uma das melhores matérias que tem. Pior que eu também acho. Então é isso, gente. Qualquer coisa, lembrando que... Ô, Sá, lembra de avisar pro pessoal que amanhã a gente vai ter aula interativa também. Para quem puder participar, vai ser 7h30. A gente vai ter uma conversa bem dinâmica, bem gostosa com vocês tudo. E é isso. Obrigado pela presença, Sabrina. E GG. Valeu, eu que povo. agradeço pela aula. É nóis.